Nesse momento nós te louvamos e agradecemos, porque a tua presença é uma certeza em nosso meio. Mas nós pedimos mais, ó Deus. Nós queremos também ouvir a tua voz nesta manhã, através do estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, nós teremos a oportunidade de adorar ao Senhor através da devolução dos nossos dízimos e ofertando a Ele por tanto que Ele tem nos dado através das nossas ofertas. Os diáconos nos darão essa oportunidade.
a Jesus, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Bom dia, crianças. Eu estou muito feliz. Vim de muito longe para contar uma história bem bonita para vocês. Estou até cansada. Ai, sabe de onde que eu vim? Lá do Egito. Lá tem muita poeira. Lá a estrada ainda é de chão, assim, ó, não tem asfalto. Ah, vamos ver se vocês adivinham quem eu sou. Eu tive 3 filhos. Um deles, o Igor já sabe, não pode falar não. Você viu eu lá atrás. Um deles se tornou um grande líder. Ainda não descobriram? Não. Ah, mas quando o meu último filho nasceu, o rei, naquela época, queria matar todos os meninos que nascessem. Não. O nome do meu filho, que se tornou um grande líder, isso o Lucas acertou, foi Moisés. O meu nome é Joquebede, isso mesmo. Então, eu vim para contar a história de como que eu tive meu último filho. Quando eu estava grávida dele, o rei falou que todos os meninos teriam que morrer, porque ele não queria que ninguém assumisse o lugar dele. Então, os soldados ficavam vigiando todas as mulheres que estavam grávidas. Então, quando meu filho nasceu, eu tive que esconder, porque senão ele ia morrer. E aí eu escondi ele por 3 meses. Mas ele começou a crescer, ficar forte, ele chorava forte. Ele chorava muito forte quando ele ficava com fome. E aí eu tive que fazer, sabe o quê? Um cestinho de junco. E aí, para esse cestinho não entrar água, sabe o que eu passei nele? Bastante betume, bastante piche. Sabe o que é piche? É aquela coisa preta que coloca lá no asfalto para os carros andarem. E aí eu passei bastante, porque aí ele ia flutuar na água. E eu tive essa ideia. Coloquei um paninho bem fofinho e coloquei o meu bebê lá. E eu orei ao Senhor, pedi, por favor, Jesus, me ajude, cuide do meu bebê. Porque ele não pode morrer. O Senhor prometeu para mim. E aí eu coloquei aquele cestinho lá no rio. E a minha filha, Miriam, ficou cuidando do cestinho, vigiando. Ah, mas como Deus é maravilhoso com todos nós. Não morreu. E sabe por que ele não morreu? Porque Deus mandou a princesa lá no rio tomar banho. E quando ela chegou, o meu neném chorou bem forte. E aí, ela escutou, falou, o que está acontecendo? O que tem dentro daquele cesto? Aí ela pegou e pediu para as servas dela abrirem o cesto. E, para surpresa dela, estava o meu bebê. E Jesus estava protegendo ele. Aí ela pegou o bebê e cuidou dele com muito carinho. A minha filha apareceu para ela e falou assim, você quer que alguém ajude você a cuidar do seu filho? E a princesa, como não tinha muita experiência, porque ela não tinha filho, ela falou, quero sim. E aí ela me chamou, Miriam me chamou, e eu pude cuidar do meu filho até ele ficar rapazinho. Depois eu devolvi ele para a princesa, para ele se tornar um grande servo de Deus. E lá no palácio ele começou a pregar de Jesus. E assim ele se tornou um grande líder do povo de Israel. Então, quando a gente... O que a gente pode aprender com essa história, crianças? Quando a gente confia em Deus e pede para Ele, Ele nos promete, Ele cumpre. Ele prometeu que ia cuidar de mim e do meu bebê. E Ele cuidou. E Moisés se tornou um grande líder e foi um grande servo de Deus. Então, quando vocês tiverem algum problema, alguma coisa, ore a Deus e confie nele, porque tudo Ele pode fazer. E Ele está sempre ao nosso lado, tá bom? Agora vocês sentem, peguem as pastinhas, tá bom? Para pintar.
já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio, Jesus. Queridos, acreditando que Jesus vai voltar, nós vamos continuar o nosso louvor cantando o hino 152. 152, vencendo, vem Jesus. Amém. Deus seja louvado. Continuando nosso louvor, vamos cantar o hino agora, Ó que Esperança, 469. Esperança, vida
Hino de número 70, Porque Ele Vive. Cantar o último hino, número 570, Além do Rio.
Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Muito bonito, suave. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Só as mulheres. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Homens. Beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Toda a igreja, a capela. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Amém. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei as lutas que você teve, as vitórias que você alcançou, mas eu sei que nessa hora, o Senhor Deus está de braços abertos para tomar a você e a mim e nos abraçar de uma maneira muito especial. Eu queria convidá-lo, enquanto nós cantamos a música Vinde às Águas, que se você quiser, que você venha até o altar do Senhor, trazendo a Ele as suas dádivas de gratidão e trazendo a Ele também os pedidos que estão no seu coração. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos
as águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem para que nós nos ajoelhássemos para falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós estamos na Tua augusta presença. Pai querido, aqui está parte dos Teus filhos prostrados perante Ti, com a certeza de que o Senhor pode saciar a sede que nós temos. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, pela graça preciosa do Senhor Jesus. E nesta hora, Senhor Deus, nós queremos ser lavados pelo precioso sangue de Teu Filho derramado na cruz do Calvário. Senhor Deus, nós somos pessoas falhas, pecadoras, cheias de problemas, mas nós estamos na Tua presença e nesta hora nós nos tornamos como príncipes, herdeiros do Teu reino, porque nós somos lavados pelo Teu sangue precioso. Pai querido, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Abençoa os Teus filhos que estão na Tua presença. Que as palavras do Teu ungido falem profundamente ao nosso coração. E nós possamos sair deste lugar com a plena certeza de que nós ouvimos a Tua voz. E que nós assim estamos mais preparados para o breve encontro com o Senhor. Senhor Deus, aceita o nosso louvor. Aceita a nossa adoração, transforma a nossa vida e prepara-nos para muito em breve podermos ver o Senhor Jesus face a face. Pai, nós não merecemos nada, mas nós oramos a Ti nessa hora e o fazemos no doce nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Sem quebrarmos esse momento tão solene de adoração e de louvor, eu terei agora o privilégio de apresentar
a Igreja Central de Uberlândia, o mais novo ministro da música, que está chegando diretamente da Faculdade Adventista da Bahia. Alguns o conhecem, outros não. Por isso eu quero ter o privilégio de apresentar o Tiago Lobato, esse jovem aqui. Podem cumprimentá-lo, fiquem à vontade. Que lindo. Que lindo, ele disse. Deu para vocês perceberem de onde ele está vindo, tá? Ele é casado com a jovem senhora Aline, que é conhecida de todos vocês. E agora os herdeiros, eles estão planejando, tá bem? Não pressione a família, tá joia? Por favor. Por favor. Ele tem muito trabalho que executar ainda antes de pensar nisto. Sim. Não é verdade, Thiago? Quantos anos de casado você tem com a Aline? Nós temos 1 ano de casado e 3 meses. Correto, Aline? Ela disse que sim. Está com a memória boa. 1 ano e 3 meses. Então é pouco tempo, na minha concepção, para se preocupar em aumentar a família agora. Tá certo? Creio que ele terá um bom tempo aí para poder pensar nessa possibilidade de ter filhos. Enquanto isso a gente aumenta outra família, né? Exatamente. Ele se preocupará em aumentar outra família, a família cristã que faz parte aqui dessa igreja, tá bem? Mais uma saudação para o Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo, você e a sua família, tá bem? Deus abençoe vocês. Quero também ter o privilégio de apresentar a vocês o pastor que irá nos trazer a mensagem desta manhã. Seu nome, Jomerson. Por favor, pastor. Pastor Jomerson é um amigo de algum tempo já. Ele está acompanhado da sua família. Ele está acompanhado da sua esposa, a Allen. Ali está ela, por favor, Allen. Fique em pé. Aqui está a Allen. Pode saudá-la, podem ficar à vontade. A Allen e o pastor Jomerson, eles têm 2 filhinhas, Radassa e Laila. A Radassa tem 4 anos. Não dá para vocês vê-la, tá vendo? Pequenininho. E a Laila tem 7 anos. A Laila não está conosco, porque a Laila se encontra em tratamento médico. Ela está internada na UFO. Não é isto? Isto mesmo ou estou equivocado? Se vocês quiserem conhecer a Laila, basta vocês me buscarem e nós poderemos fazer uma visita para a Laila, tá bem? Ele também está acompanhado do seu pai, irmão João Dias. Por favor, irmão, fique em pé. Aqui está o pai do pastor Jomerson. Ele congrega conosco na igreja de Shopping Park. Ele também tem a sua mãe que não está presente aqui. Creio eu que eu não a vi aqui. Não é isso, pastor? Ela não está presente. Pastor, como? Está cuidando da Laila, perfeitamente. O pastor Jomerson, ele tem uma grande responsabilidade junto da Associação Mineira Central. Porque ele tem 3 áreas da igreja que ele cuida em toda a nossa associação. Ele cuida do ministério pessoal, que já é o carro-chefe, né, da Associação Mineira Central. Ele também cuida de um departamento que eu tenho muito carinho por ele, que é o Ministério da Família. Ele é o responsável também pelo Ministério da Família. Mas o pastor Jomerson, hoje, logo quando ele chegou e me encontrou, ele quis conhecer toda a nossa escola sabatina. Por quê? Porque ele também cuida desta área, da escola sabatina. E o pastor Jomerson, hoje, à tarde, a partir das 15h30, ele estará de novo conosco aqui para um treinamento específico para os nossos líderes da igreja. Então, deixa eu ver o feedback aqui de quantos dos nossos líderes estarão conosco aqui às 15h30 para podermos recepcionar o pastor Jomerson. Deixa eu ver os líderes da igreja. Ótimo. Nós queremos deixar as portas abertas para aqueles que não são líderes da igreja e desejarem vir também. Tá ok? Se você não é líder da igreja e quer estar presente, vai ser um privilégio receber você também. Tá joia? Aguardemos os momentos que se seguem.
penso em meu Jesus naquela rude cruz, eu me pergunto por que foi preciso tanta dor. Não poderia o Pai mandar bilhões dos anjos seus e num momento destruir soldados vis. Escolheu deixar seu filho padecer horror, acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi para provar que seu amor não tem limites, que para salvar os seus ele é capaz de tudo. Que mundo é esse que matou o meu Senhor? Que mundo é esse que me faz pecar? É o mesmo que me arrasta pela escuridão, que engana e que me afasta de Jesus. Quando penso em quão distante estou do meu Jesus, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada, e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa quero alcançar, crescer na graça e no poder que Cristo pode dar, mostrando ao mundo que o amor consegue tudo, mudar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu o meu Senhor Jesus, por isso é que sofreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser. Sua morte pode vida oferecer. Amém. Feliz sábado, meus irmãos e amigos. Aproveito também para cumprimentar os amigos que nos assistem pela internet. Que Deus abençoe vocês também. Eu estou muito feliz em conhecer vocês, conhecer a Igreja Central de Uberlândia. É um prazer mesmo. Eu gosto de conhecer igrejas, gosto de entender igrejas e de estudá-las também. E eu quero começar aqui só tendo um perfil da congregação. Eu quero fazer algumas perguntas e vocês vão me responder acenando com a mão. Quantos aqui dos presentes são membros desta igreja? São adventistas, membros da Igreja Central de Uberlândia? Levante a mão, por favor. Ok.
Quantos são adventistas, porém membros de outras igrejas? Em algum lugar do Brasil, aqui de Uberlândia também. Por favor. Ok, estão aqui nos visitando. Agora, aqueles que são os mais importantes, e eu acho que a igreja concorda comigo, aqueles que não são adventistas, estão aqui porque foram convidados por alguém, ou porque conheceram pela Novo Tempo, ou por algum outro meio, e estão aqui nos visitando nesta manhã. Levante a mão. Ok. É muito importante, como eu não conheço vocês, essas perguntas para mim entender o perfil da igreja e até na abordagem que vai ser a mensagem desta manhã. Eu estou na função e exercendo ela como departamental de Ministério Pessoal há 2, 3 meses, mas eu sou pastor de igreja, eu estou emprestado. Sou pastor de igreja, se dependesse de mim, continuaria pastor de igreja. Estava nos últimos 4 anos pastoreando lá em Belo Horizonte. E nós vamos, à tarde, conversar sobre igreja. Vai ser nada mais do que um compartilhamento. Eu quero entender, até porque a minha área é crescimento de igreja, expansão de igreja, é missão. Eu quero entender um pouco todas as particularidades que envolvem a Igreja Central de Uberlândia, e vai ser um prazer estar com vocês e ouvi-los acima de tudo e trocar com vocês experiências de compartilhar também. A mensagem dessa manhã, ela não será uma mensagem textual, ela será uma mensagem narrativa. Eu irei, basicamente, contar para vocês uma história. E essa história que será contada é de alguém que vivenciou de maneira perfeita e plena o que significa viver por Jesus. Esta história, esta mensagem, ela fez parte de uma série de 5 mensagens que eu fiz em 2011, na última igreja em que pastorei. E este era o nome da série, Retratos dos Pioneiros. A mensagem de hoje, ela tem por título, Apressando o Grande Dia do Senhor. É a história de John Nevis Andrews. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 52, verso 7. Podemos ler? Isaías capítulo 52, verso 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. John Nevis Andrews. Ele ficou mais conhecido como pioneiro desta igreja. Aos amigos que estão presentes, aos nossos visitantes, eu vou usar algumas terminologias que são muito comuns aos adventistas, porém, eu vou torná-las claras a vocês, explicando cada uma delas. Quando eu disser pioneiros, eu estou falando daqueles, especificamente daqueles homens e daquelas mulheres que fizeram parte, que foram de alguma maneira usados por Deus para construir o que nós chamamos Igreja Adventista do Sétimo Dia. Construir historicamente, que foram aqueles que, impulsionados por uma mensagem do advento, uma mensagem que foca na volta de Jesus, estes homens e mulheres foram aqueles que deram o pontapé inicial para o surgimento desta igreja. E John Andrews é um destes pioneiros. E ele é conhecido como o primeiro missionário
oficialmente nomeado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele foi também o terceiro presidente da Associação Geral de 1867 a 1869. E quando eu falo presidente da Associação Geral, eu estou falando do líder maior da igreja aqui na Terra. A Igreja Adventista, ela é dividida em 4 níveis administrativos, e o maior deles é a Associação Geral, que ela é dividida em divisões continentais, e esta administração, ela rege a Igreja Adventista do Sétimo Dia, juntamente com seus membros. Ele também serviu como editor-chefe da Review and Herald de 1869 a 1870. O pastor Andrews, ele era uma pessoa erudita, uma pessoa brilhante. Ele nasceu no dia 22 de julho de 1829, na cidade de Poland, New Jersey. Filho de Edward e Sarah Andrews. O seu nome era uma homenagem ao seu bisavô materno, John Nevins. Andrews não tinha uma saúde muito boa. Foi necessário que ele saísse da escola nos seus primeiros anos. E ele, então, realizou os seus estudos de maneira autodidata. Ele estudou sozinho e sempre carregava consigo livros. Aos 13 anos, John Andrews se converte a Jesus Cristo, aceita a mensagem de Cristo como seu Salvador, e a partir de então, John Andrews, ele é marcado por uma profunda paixão pela palavra de Deus. Era um homem que amava a Bíblia. Ele era capaz de ler a Bíblia em 3 línguas inicialmente, e estudando sozinho, em hebraico, em grego e em latim. E no final de sua vida, ele era capaz de lê-la em 7 outras línguas. Muitos dizem que Andrews era capaz de recitar toda a Bíblia de memória. Mas ele negava isso. Ele dizia, olha, o máximo que eu consigo é recitar palavra por palavra todo o Novo Testamento. Já o Antigo Testamento, talvez alguns livros, mas a Bíblia toda não. Tanto que Andrews, em uma certa ocasião, escrevendo para os membros da igreja na Europa, Ellen White, também uma das pioneiras desta igreja, ela escreve aos crentes da Europa a respeito de Andrews, dizendo: nós enviamos a vocês o homem mais capaz que tínhamos em nossas fileiras. Ele se casou com Angeline Stevens em 29 de outubro de 1856, em uma cidadezinha de Wacom, em Iowa. Ele se tornou o orgulhoso pai de um casal. Charles Melville Andrews, que nasceu em 1857, e Mary Andrews, nascida 4 anos depois. John e Angeline tiveram outras 2 filhas. O bebezinho que nasceu em 1863 viveu apenas 4 dias, tanto que nem nome deu tempo de receber. Já a filha que nasceu em 1864, por nome Carrie Matilda, morreu 1 mês depois do seu primeiro aniversário. Essas 2 crianças foram enterradas em Rochester, no cemitério chamado Mount Hope, Monte da Esperança. Carrie Matilda havia morrido de disenteria. E na manhã de 19 de março de 1876, faleceu a amada esposa de John Andrews, Angeline, aos 48 anos de idade. 1 mês antes do seu falecimento, ela havia tido uma crise que a deixou parcialmente paralisada. O braço direito havia ficado inútil,
a fala comprometida, ela veio fatalmente piorando seu estado até a sua morte. Alguma coisa muito importante aconteceu na vida de Andrews em 1874. Essa foi a data de uma Assembleia Geral. A Assembleia Geral era uma reunião que acontece de 5 em 5 anos, e nesta reunião os líderes da igreja a nível mundial, eles são nomeados. Nessa ocasião, 1874, ele deu um passo corajoso e significativo. Ele aceitou a indicação da Associação Geral, no sentido de que fosse para a Europa, a fim de lá estabelecer a obra dos adventistas do sétimo dia. O pastor Andrews levou consigo os seus 2 filhos, Charles, com 16 anos, e Mary, com 12 anos. O navio partiu de Boston para Liverpool no dia 15 de setembro de 1874. Eu sei que datas é chato e é um pouco árido, mas é muito importante vocês acompanharem esta linha de tempo, esta sequência de fatos que ocorreram na vida de Andrews. Nós estamos falando agora de 1874. A sua esposa havia morrido em 1872. E agora, 1874, ele parte para a Europa, seus 2 filhos, mas ele também estava acompanhado de um jovem chamado Ademar Villemy. Ele residia há 4 anos nos Estados Unidos, mas ele era da Suíça. E ele foi com Andrews para servir de tradutor e professor de francês. A viagem durou 12 dias. Em Londres, eles foram recepcionados por W.M. Jones, que havia aceitado o sábado quando estivera nos Estados Unidos. E agora a primeira tarefa de Andrews foi conhecer os observadores do sábado espalhados pela Europa, de forma isolada. E ele foi de cara convidado por Jones a ir na Escócia, e ali ele conheceu 6 guardadores do sábado isolados. Depois, cruzaram o Canal da Mancha, e a família Andrews viajou de trem para Neuchâtel, Suíça, onde viveram por 2 anos. Esta é uma foto panorâmica do local onde ele viveu por 2 anos, assim que chegou na Suíça. E no primeiro momento ali, Andrews ele dividiu com a sua equipe as tarefas. Mary faria comida, Charles faria as compras. Mas fazer as compras no mercado, para pessoas que não falavam a língua francesa, era um verdadeiro desafio. Mas já em 1875, um ano depois, Andrews pôde informar, através de um relatório, à sede da igreja nos Estados Unidos, que havia descoberto outros guardadores do sábado espalhados pela Europa. 2 anos depois, eles se mudam para Basileia, e ali, naquele lugar, Andrews descobre que se encontrava a melhor impressora da Suíça, e ali eles partem para iniciar uma grande empreitada, que era a publicação de um periódico adventista, agora para toda a Europa. Esse é o primeiro exemplar do Les Signes Temps, os Sinais dos Tempos, em julho de 1876. A princípio, John Andrews traduzia alguns artigos vindos dos Estados Unidos, mas ele começou a produzir na própria língua francesa. No final de 7 anos, eram 480 artigos preparados para o Les Signes Temps. E esse jornal tomava muito tempo de Andrews. Ele era o principal colaborador, ele era o editor, ele era o revisor, ele era o tradutor. Ele também planejou publicar esse mesmo jornal em italiano, em alemão, e ele apenas contava com seus 2 filhos. Charles, ele aprendeu todas as etapas de tipografia, e já falava e lia alemão e francês. O seu pai, ao descrever Charles, ele dizia: é um jovem firme e quieto. Mary
ela tinha o dom que o pai tinha para línguas. Contava-se que ela logo estava falando francês como qualquer moça francesa. Pra vocês terem uma ideia, à medida que o trabalho foi expandindo, eles contrataram um revisor. Porém, os textos que eram revisados por este homem contratado, depois de prontos, eles iam para a mão de Mary, porque ela revisava os textos do revisor. 3 anos após a chegada à Suíça, Jones, ele contraiu pneumonia. Foi chamado o médico para tratá-lo. E quando o doutor abriu a camisa de Andrews para examiná-lo, ele exclamou: este homem está morrendo de falta de comida. Isso era fato, porque além do fardo do trabalho, Andrews, ele procurava economizar tudo que podia nos itens de manutenção, inclusive alimento, para promover a obra do Senhor. Ele e os seus filhos viviam basicamente de pão branco, mingau, batatas, e quando eles podiam fazer uma extravagância, tinha repolho na mesa. Evidentemente, era um regime que não tinha queijo, não tinha manteiga, não tinha leite, frutas e verduras, nem pensar. Havia muita carência de vitaminas, dos minerais necessários para a saúde daquela família. Além disso, as instalações sanitárias precárias, deficientes, insalubres. Não era admirar que tanto John e mais tarde Mary tivessem adoecido. Amigos, estranho como possa parecer, Andrews também não recebia salário. Os recursos que vinham da sede para o trabalho na Europa, era a obrigação de Andrews descontar desses recursos o necessário para as suas despesas pessoais. Porém, esses recursos, eles não vinham regularmente. E Andrews ficava constrangido. Ele não se sentia à vontade para tirar dinheiro desses recursos a fim de suprir as suas próprias necessidades. Por isso, ele e seus filhos viviam na pobreza. Mas as coisas estavam melhorando. Em 1878, Andrews já olhava com esperança o futuro. Já havia adventistas espalhados na Escócia, Inglaterra, Irlanda, Egito, Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Rússia, França e Itália. Em Battle Creek, votaram enviar novos missionários à Europa. O pastor Tiago White escreveu uma carta para Andrews, dizendo que os irmãos estavam orando por ele, tentando animá-lo. E ele respondeu, pastor Andrews, pastor Tiago White, aliás, que era o presidente da Associação Geral na época: a verdade está avançando. O Senhor voltará em breve. Nossos dias de luto logo terminarão. Continuamos trabalhando e labutando na esperança da vida eterna. Sabe o que significava para Andrews dar a vida pelo reino? Tão somente ver Jesus voltar. E ver Jesus voltar para Andrews, muito mais do que um significado escatológico, ou até mesmo de restauração de todas as coisas, tinha um significado pessoal para ele. Porque para Andrews, ver Jesus voltar, era reencontrar quem? Angeline e os seus 2 bebês, que ele havia perdido. Amigos, mal sabia Andrews o que lhe sobreviria naquele mesmo ano. Tragicamente, Mary Andrews começou a tossir muito. No início achava que era apenas um resfriado, mas a tosse não passou. Preocupados com a saúde de sua filha, o pastor Andrews levou-a a vários médicos na Suíça. Todos deram o mesmo diagnóstico: tuberculose. Não tinha nenhum meio de cura. Em meados de 1878,
ele foi convidado pela Associação Geral para a Assembleia, essa reunião mundial que tinha de 4 em 4 anos. E ele foi convidado para ir a Battle Creek, onde seriam estas reuniões, e ele faria as meditações matinais. Andrews aproveita a oportunidade e pede autorização, nesta ocasião, ao presidente da Associação Geral para levar Mary aos Estados Unidos para tratá-la. Ele pede permissão para isso, mas tudo com as despesas pagas por conta própria. Pelo que se sabe, nunca passou pela mente de Andrews pedir à igreja para pagar as despesas de viagem de sua filha, que estava para morrer. Trabalhando de dia e de noite, ele adiantou vários artigos para serem publicados na sua ausência. Eles então fizeram várias conexões de viagem. Por volta de 2 semanas e meia, eles estavam em Battle Creek. Assim que chegou no mesmo dia, ele falou aos delegados e foi ao sanatório de Battle Creek, levando a sua Mary. A esperança de Andrews, ele estava depositando a sua esperança depois de Deus nesse homem, Dr. Kellogg. Ele confiava que o seu grande amigo, Dr. Kellogg, encontraria uma solução para então administrador e médico principal do sanatório, desse sanatório adventista. Ele confiava que esse homem salvaria a vida de sua filha. Dr. Kellogg examinou-a cuidadosamente e ele ficou impressionado com as condições de saúde de Mary. Depois de examinar aquela menina, ele chegou à mesma conclusão, as mesmas conclusões dos médicos da Suíça. Mary estava com tuberculose e, humanamente falando, nada havia que se pudesse fazer por ela. Ela provavelmente não viveria mais de 1 ou 2 meses. Dia após dia, o devotado pai ficava sentado ao lado do leito da filha que estava agonizando. Ele fazia de tudo para poder aliviar a sua dor. Ninguém conseguia persuadi-lo a distanciar de sua querida e talentosa filha, porque afinal de contas ele podia se contaminar. Mas o pastor Andrews sentia que devia estar ao lado de sua filha. Mary Andrews faleceu no dia 27 de novembro de 1878, com a idade de 17 anos. Ela foi sepultada ao lado da mãe, das 2 irmãzinhas, no cemitério de Mount Hope. Andrews agora estava sozinho nos Estados Unidos. Charles ficara sozinho na Europa. Haviam perdido o único outro membro da família e não puderam nem mesmo chorar juntos. Naquele momento de dor, Charles, de modo encorajador, escreve para o pai: nossa separação será breve, e então, se formos fiéis, encontraremos os nossos queridos. Por isso, papai, não desanime. Essa foto que vocês estão vendo é o diário autografado por Andrews. Ele se encontra aberto no Heritage Room, a sala da herança na Universidade de Loma Linda. E essa porção aqui na tela é exatamente o texto escrito por Andrews no dia seguinte ao sepultamento de Mary. E ele escreve: ontem de manhã, às 4h30, minha querida filha Mary Andrews faleceu. Esta minha filha me ajudou muito na Europa. E mesmo quando passamos por privações, eu queria que ela enfrentasse tudo com invencível coragem, com paciência, fé e esperança. O que ela sofreu lá na Suíça fez com que caísse doente, com uma tuberculose que avançou rapidamente. Ela adoeceu quando os seus serviços haviam se tornado muito valorosos. Quem há lá que possa se dispor a tomar o seu lugar? O pastor Andrews, ele sofreu muito a perda de Mary. Por várias vezes ele ficou, por várias semanas ele ficou prostrado e em pesar. De certo modo, aquilo foi um choque para ele.
A um amigo, ele escreveu o quão difícil estavam sendo aqueles dias. Ellen White, que na ocasião da morte de Mary estava em Texas, ela não esteve no sepultamento, mas ela teve uma visão tanto do sepultamento como de um evento futuro. E ela então decide escrever para Andrews. E Ellen White, ela escreve esta carta: Mary, querida e preciosa menina, descansa, Andrews. Era sua companheira de lutas e esperança. Foi-me mostrado que o irmão estava com a cabeça baixa e pesaroso ao seguir Mary até a sua última morada nesse mundo. Então eu vi que o Senhor olhava amorosamente para o irmão. Eu vi o doador da vida vindo, e a sua esposa e os seus filhos ressurgindo de seus túmulos com o esplendor da imortalidade. Sua irmã, que compartilha sua dor, Ellen White. Esta carta foi escrita em 5 de dezembro de 1878. O pastor Andrews, logo depois desse momento difícil, o primeiro sermão que ele prega após a morte da filha foi nesse lugar. Foi na dedicação do famoso Tabernáculo Daime, em 15 de abril de 1879, Battle Creek. Alguns dos presentes afirmaram ser aquele o mais poderoso sermão que o ouviram pregar. E no mês seguinte, ele estava voltando para a Europa. Dessa vez, ele tinha um motivo a mais para voltar. A partir daquele momento, as motivações de Andrews se potencializaram, porque no cemitério de Mount Hope, além de Angeline e dos seus 2 bebês, também estava a jovem Mary Andrews. Ele volta à Europa, ele retoma suas atividades. A paixão que movia Andrews era uma paixão incomum. Aquele lugar era a razão que movia ele. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. O que significa a volta de Jesus para você? A volta de Jesus, ela tem um significado profético e histórico. Mas ela precisa ter um significado pessoal. Qual é o significado pessoal da volta de Jesus para você? É esse significado que vai impulsioná-lo a fazer algo diferente, a fazer algo maior, a se entregar de maneira completa pela causa do reino. Qual é o significado pessoal da morte de Jesus para você? Aliás, da volta de Jesus. Poucos anos depois que Andrews retornou à Europa, ele começou a tossir muito também. Calafrios, febre. Será ser um resfriado? Os sintomas não desapareciam. Ele andava tão fraco que na maior parte do tempo ele não escrevia mais as cartas e os artigos, ele ditava. Ele começou a cuidar dos assuntos da igreja, porque ele era uma espécie não, ele era o presidente da divisão da igreja no continente europeu. E ele agora estava cuidando dos assuntos, dos interesses da igreja do leito. O médico então confirmou as suspeitas. Lamento dizer-lhe, Sr. Andrews, mas o senhor está com tuberculose. Ela está avançando, um dos seus pulmões já quase se foi, o outro está gravemente afetado. Eu não posso lhe oferecer nenhuma esperança de recuperação. A mãe de Andrew, Sarah Pottle, viúva,
morava nos Estados Unidos nessa época. Ao saber da doença do filho, ela queria ir à Suíça para poder ajudá-lo. Mas o pastor Andrews disse não. Ele não queria que a sua mãe o visse naquela condição. Entretanto, outros líderes da igreja, eles finalmente convenceram o pastor Andrews a concordar que a sua mãe viesse para ficar com ele na Suíça. Ele compreendia que a menos que Deus o curasse, ele não teria muito tempo de vida. Olha a motivação desse homem. Sabendo que ia morrer, ele começou a escrever, aliás, a ditar artigos para serem publicados depois de sua morte. E ele começou a apressar esse processo. Em 1883, ele escreve uma carta, a sua última carta a Ellen White. E nesta carta ele dizia: irmão White, entreguei o controle de tudo ao irmão Whitney. Ainda tento ler as revisões do periódico em francês, mas não tenho energia para preparar artigos. Eu não passo de um esqueleto e nem tenho tentado vestir minhas roupas por muitas semanas, de tão fraco. Mas posso dizer que meus pés estão sobre a rocha dos séculos e que o Senhor me segura pela mão direita. Depois dessa carta, ele escreve a sua última. Em 24 de abril de 1883, de Basileia, ele escreve para o Ryan Smith. Ryan Smith, ele era o secretário da Associação Geral e ele era o editor da Review and Herald, que era a revista adventista lá dos Estados Unidos. Era o órgão principal. A diferença era que lá todo mundo lia. Era uma espécie de Novo Tempo da época. Você, para saber o que estava acontecendo na igreja, você ia nos periódicos da Review and Herald. E Andrew sabia que Ryan Smith iria publicar, era o homem responsável para noticiar sua morte. E ele então decide escrever uma carta para o Ryan. Amados, eu fiquei tocado por essa carta. Nesta carta, ele escreve: prezado Ryan, neste momento, parece que estou vendo a morte na minha face. Há uma coisa que está me perturbando e que vou expô-la a você como um pedido. Sobre você recaiu a sorte de noticiar a minha morte na revista. Peço-lhe que faça uma nota da maneira mais simples e breve possível, e solenemente eu lhe ordeno para excluir qualquer palavra de elogio. Faço-lhe este pedido porque temo que a sua bondosa consideração por mim o obrigue a dizer algo que eu não mereça. Como assim não merece, irmãos? E que nem deveria ser dito. Os meus melhores atos têm tido alguns traços de egoísmo, ou neles podem estar faltando amor a Deus e aos outros. Eu lhe suplico, Ryan, portanto, diante de toda a afeição que sente por mim, que você leve em consideração esse sincero pedido que lhe faço. Quem sabe Deus ainda poupe a minha vida, mas aos olhos humanos parece que em breve serei chamado logo daqui. Seu irmão em Cristo, John Andrews. Parece que estes homens, eles têm uma autoimagem muito realista. Quanto mais próximo o homem está de Cristo, mais pequeno ele se sente. Ao falar dele mesmo, ele disse: eu não mereço nenhuma nota elogiosa. Ao falar
Aí ele ainda diz, porque tem egoísmo no meu coração. O apóstolo Paulo, ao falar de si mesmo, grande santo que eu sou, foi assim que ele falou? O que ele falou? Miserável homem que eu sou. Andrews, foi nesta casa, em Basileia, que no final de semana de 19 a 21 de outubro de 1883, foi nesse final de semana que ele morreu. Nesse final de semana estava tendo uma espécie de reunião dos líderes da igreja na Europa. As reuniões aconteciam embaixo e os líderes subiam, hora e outra, para orarem com Andrews. E na manhã do dia 21 de outubro de 1883, ele estava meio confuso. Ele estava até confundindo a data com 22 de outubro da grande decepção. Muito debilitado. Ali na cama, cercado de líderes, ele começa a sussurrar. E ele estava pedindo alguma coisa. E alguém entendeu que ele estava pedindo uma caneta e um pedaço de papel. Mas o que poderia aquele homem querer com uma caneta naquele momento? Ele não estava conseguindo raciocinar direito, ele não estava conseguindo escrever os artigos mais, o que ele queria. Mas ele insistiu, uma caneta e um papel. Um dos que estavam ali foi até o escritório e trouxe a caneta, uma folha de papel para aquele homem que estava morrendo. Ele reuniu todas as forças que ainda possuía e rabiscou alguma coisa neste papel. Ele então entrega o pedaço de papel e estava escrito. Tem um último slide aí. E estava escrito: deixo $500 para a missão na Europa. Mesmo diante da morte, uma coisa permeava no coração dele: o que eu posso fazer pelo reino de Deus? Ah, já sei. Eu tenho $500. Ele não tinha nada, ele não tinha herança. Era o que ele tinha, era tudo que ele tinha. Eu deixo para a missão na Europa. Logo em seguida, aqueles líderes, eles dão as mãos e fazem uma oração. E naquela oração, ele morre. No final da oração, percebe que ele estava morto. Mas ele morreu e no coração dele estava: o que mais eu posso fazer? Eu te pergunto, o que mais você pode fazer? Foi nos dito que a obra será terminada com muito mais poder do que quando ela foi iniciada. Isso me faz entender que a geração que vai concluir a obra nesse mundo, ela terá o mesmo espírito de sacrifício e comprometimento dos nossos irmãos pioneiros. Eu pergunto, somos nós esta geração? Se não for nós, quem será? Se não for agora, quando será? Aquele homem, ele era movido pelo significado que a volta de Jesus tinha para ele. Eu imagino que para todos vocês, a volta de Jesus tem um significado. Eu imagino, não é verdade? Se você me perguntar, pastor Jomerson, qual é o significado da volta de Jesus para ti? Ela tem um significado para mim. Eu vou dizer para vocês. A volta de Jesus para mim significa uma menina de 7 anos que agora está num leito com uma traqueostomia no pescoço, respirando através de aparelhos, se alimentando através de uma sonda. Essa mesma menina não anda, não fala, vive num estado vegetativo com uma doença degenerativa, inúmeras vezes desenganada pelos médicos. A volta de Jesus significa essa menina andando e me chamando de pai.
Essa menina é minha filha, Laila. A volta de Jesus significa isso para mim. E não adianta, isso me impulsiona a entregar a minha vida por esta causa. Eu te pergunto, e para você, o que a volta de Jesus significa? Qual é o significado? Talvez a volta de Jesus para você significa sair de uma cadeira de rodas. Talvez a volta de Jesus para você significa rever a sua mãe, que foi embora sem dizer adeus. Talvez a morte de Jesus significa para você ver os seus filhos saudáveis, como para mim significa. Talvez a morte de Jesus para você significa se livrar de um corpo que cada vez caminha para a morte. O que significa a volta de Jesus para você? A irmã Regina vai cantar um hino agora. Eu te convido a responder a pergunta que permeou a mente de Andrews nos últimos dias de sua vida. Há alguma coisa mais que possa ser feita pela causa do reino? Para ele, era dar tudo o que ele tinha. Eu pergunto, alguma coisa pode ser feita por você? Esta igreja, ela tem necessidades. Deus, ele conta com você. E eu gostaria nesse momento de me unir a todos aqueles que também almejam a volta de Jesus, porque para você tem um significado tremendo. E eu te convido você a ser impulsionado por esse desejo ardente. O que mais você pode fazer pela causa do reino? Enquanto a Regina canta, eu gostaria de convidá-lo, porque eu quero orar por você. Da mesma maneira que foi o Vinde às Águas, eu te convido agora para vir na presença do altar do Senhor, porque é no altar que o sacrifício é oferecido. Andrews entregou a vida dele como sacrifício ao Senhor. E você, o que mais pode ser feito? Quando ela canta, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero pedir pelo desejo que está no coração, no teu coração, e que resume o que significa a volta de Jesus para você. Eu desejo uma terra onde os homens são iguais, onde a vida seja bela, onde reine plena paz. Eu desejo ser feliz, quero amar, quero viver, quero ir para esse país onde o amor é o poder. Há um lar à nossa espera, onde a vida não termina. Esse lar é a nova terra, onde o ódio não germina. Plantaremos nossos sonhos, colheremos só o amor, na constante companhia do eterno Salvador. Só existe justiça onde a lei é o amor. Só existe harmonia onde Deus é o Senhor. Eu tenho a certeza de um futuro só de luz, pois confio na promessa do retorno de Jesus. Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com
voltarei para vos buscar. Vou lhes dar uma mansão, mais que isso, um novo lar. Esse céu de vida e paz, longe do poder do mal. É a terra verdadeira, é o nosso lar final. Esse céu que nos espera, onde reina só o amor. Caminhar com liberdade pelos campos do Senhor. Nesse céu de vida e paz, longe do poder do mal. É a terra verdadeira, é o nosso lar final. Só existe justiça onde a lei é o amor. Só existe harmonia onde Deus é o Senhor. Eu tenho a certeza de um futuro só de luz, pois confio na promessa do retorno de Jesus. Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória. Ele vem para nos buscar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos buscar. Pastor Andrews e a sua família foram escolhidos para conduzir a igreja na Europa. Para conduzir vocês aqui, foi escolhido o pastor Laerte e a sua família. O pastor Laerte, ele é alvo da confiança da administração desta igreja, mas ele não foi escolhido por homens para estar aqui. Ele foi escolhido por Deus para conduzir uma comunidade que arde pelo desejo de ver Jesus voltar. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e conte para Deus o que significa a volta de Jesus para você. E responda a pergunta: o que mais pode ser feito para o avanço do reino nesse lugar? Fale com Deus em oração nesse momento. Pai querido, Deus de amor, nesse momento, ó Deus, o Espírito Santo, ele causou uma impressão profunda em nosso coração. O Espírito Santo, ele está falando exatamente em nosso ouvido, pela fé, o que significará a volta de Jesus para cada um de nós. Libertação, paz, restauração, vida. Para alguns será rever pessoas amadas. Para outros será ouvir uma voz que nunca foi ouvida. Para cada um é um significado, mas que esse significado possa nos impulsionar a devolver a Ti, não uma porção do que temos, mas toda a nossa vida. E que possamos ser movidos por essa pergunta: o que mais pode ser feito por mim, por avanço do Teu reino? Pai, leve-nos em paz e conduza a liderança espiritual desta igreja, na pessoa dos seus líderes e na pessoa
do pastor e de sua família. Que o Senhor conduza cada um de nós em paz. E que possamos sair daqui movidos por esta paz que é incompreensiva, essa paz que ela não é alcançada pela razão, porque ela excede todo o entendimento. Que esta paz nos acompanhe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos cantar o hino Em Paz Eu Vou. Da forma como estamos. Em paz eu vou ouvir a